Disseram que o imperador estava doente. Mas nenhum mensageiro deixou os portões. Nenhum padre foi convocado. Nenhum sino foi tocado. Dentro do Palácio Furg, os grandes portões permaneceram fechados. Cortinas foram puxadas sobre as janelas, e as lanternas nas muralhas orientais ardiam não com a chama dourada de sempre, mas com um sebo fraco e azulado. Até os guardas, outrora orgulhosos em couraças polidas, agora permaneciam imóveis como estátuas, recusando-se a falar uns com os outros. Dizia-se que algo pingava. Não sangue. Não água. Mas algo mais. Mais espesso. Mais lento. A imperatriz não era vista há 3 dias. As camareiras enviadas aos apartamentos imperiais não haviam retornado. Um menino, um cavalariço, afirmou ter vislumbrado uma sombra se mover atrás das cortinas vermelhas na ala norte. Desde então, ele se recusou a comer ou falar, apenas sussurrando em sono febril: a coroa, ela rasteja. Friedrich III havia governado por décadas. Não com brilho. Não com fogo. Mas com imobilidade. O tipo de imobilidade que permitia que a podridão florescesse sob o mármore. Agora, enquanto o ano se tornava frio e o vento de Viena arranhava as janelas, o imperador jazia em sua cama de madeira esculpida em osso, com os olhos abertos, sem piscar. Seus lábios tremiam, embora nenhuma palavra escapasse deles. Seu cabelo estava úmido, não de suor, mas de algo muito mais estranho. O travesseiro sob sua cabeça escurecia a cada manhã. Os médicos chamavam de fluido. Um monge chamou de tristeza. Outro, depois de um vislumbre, vomitou e fugiu para uma abadia próxima, onde cortou a própria língua. O médico da corte tentou uma vez tocar a testa do imperador. Ele recuou. A pele pulsava, como fruta macia que ficou tempo demais no sol. Diziam que ele tinha visões. Que ele falava com anjos, não os sagrados, mas coisas tortas com dedos demais e sem bocas. Que ele arranhava o ar como se estivesse tentando tirar algo. Eles estão dentro, ele murmurou uma vez. Não atrás, não fora, eles estão dentro. E eles estão com fome. No dia seguinte, ele mordeu a ponta da própria língua. Nenhum decreto havia sido assinado há mais de um mês. Nenhum embaixador havia sido recebido. Nenhuma moeda havia sido cunhada. Mas ainda assim, o império esperava. Esperava em silêncio. Como se o próprio sopro do poder tivesse se tornado rançoso. Como se falar disso invocasse algo pior. E em algum lugar, em uma sala profunda com paredes de pedra e sem janelas, a coroa imperial estava sobre sua almofada, intocada, embora o veludo debaixo dela agora estivesse úmido. O arquivista que a verificou pela última vez disse ter ouvido um leve tic-tac. Como dentes. Como mastigar. Ele nunca mais retornou. O primeiro sinal foi o espelho. Um pequeno, a princípio, oval, com borda de prata, importado de Florença. Ele ficava ao lado da cama de Friedrich, inclinado de uma certa forma. Ninguém se atrevia a tocá-lo. Dizia-se que o imperador acordaria gritando se o ângulo fosse alterado minimamente. Então vieram os outros. Espelhos chegavam semanalmente, de Praga, de Veneza, das terras otomanas. Dourados, enegrecidos, convexos, gravados com orações em línguas mortas. Na 4ª semana, havia dezenas. Pendurados de todos os ângulos. Suspensos acima da cama. Fixados nos postes da cama. Até mesmo colocados sob os pés do imperador. Eu devo observá-los todos, ele sussurrou. Porque se eu piscar, eu me esqueço de qual deles sou eu. Seus servos, os poucos que restavam, obedeciam em silêncio. Eles limpavam os espelhos ao amanhecer e ao anoitecer, embora mais de um fosse encontrado chorando depois. Uma empregada afirmou que seu reflexo estava sorrindo quando ela não estava. O príncipe herdeiro, um menino pálido chamado Leopold, recusou-se a entrar na sala. Cheira velas e carne, ele disse uma vez, antes de vomitar em suas próprias botas. O apetite de Friedrich havia desaparecido. Não completamente, mas de forma estranha. Ele recusou pão, carne e vinho. No entanto,
os servos encontraram seus dedos manchados de vermelho. Seus lençóis salpicados com manchas escuras. Uma noite, uma tigela de rosas foi colocada perto de sua cama. Na manhã, as pétalas haviam sumido, e os caules estavam mastigados. Então veio o sussurro. Começou nas paredes, ou talvez na mente de Friedrich. Mas logo outros também o ouviram. No início, era um cântico. Baixo. Murmurante. Rítmico. Então surgiram palavras. Os vermes usam ouro. Os vermes usam ouro. Um médico de Salzburgo insistiu que era o vento passando pelas pedras. Ele morreu 2 dias depois, sangrando pelos ouvidos. A língua de Friedrich ficou preta. Não de uma vez. Começou nas bordas, como tinta que se infiltra no papel. Quando os padres insistiram em um exorcismo, ela havia se dividido em 2, como a de uma serpente. Ele parou de falar depois disso. Mas o sussurro continuou. Quando o chefe da corte, o conde von Thur, exigiu uma audiência para determinar a aptidão do imperador, ele foi admitido sozinho. Ele saiu 8 minutos depois. Pálido. Silencioso. Sua mandíbula travada, seus olhos vítreos. Ele escreveu apenas uma frase antes de desabar, havia mais de um rosto. Na 6ª semana, os servos foram proibidos de falar acima de um sussurro. Os sinos foram abafados. O coro da capela, dispensado. Até os estábulos ficaram quietos. Os cães imperiais se recusaram a comer e uivavam para cantos vazios. E os espelhos se multiplicaram. Agora, nos corredores. Nos corredores. Até na câmara privada. Alguns virados para dentro, refletindo-se infinitamente. Outros virados para as paredes. Uma empregada jurou ter visto o imperador andando, embora ele devesse estar acamado. Ele olhou para o espelho e outro homem saiu. Ela disse. Ela foi dispensada. Ela se enforcou naquela noite nas vigas da capela. A mente de Friedrich, outrora cautelosa e calculista, agora se retorcia para dentro. Ele olhou para suas próprias mãos por horas, então começou a pintar estranhas espirais em sua pele usando cinzas e óleo. Para impedi-los de abrir, ele explicou. Quando perguntado a que se referia eles, ele pressionou um espelho contra sua própria testa e sussurrou, a porta está aqui. Nos registros imperiais, essas semanas estavam em branco. O escriba da corte fugiu. O selo não foi usado. Mas a podridão havia começado. Não nas paredes. Não na cidade. Mas no próprio centro do poder. E ela se infiltrou para baixo, nas raízes do império, através do pergaminho dos decretos, através das veias da nobreza, nos sonhos de camponeses que já não se lembravam do rosto do imperador. Eles vieram em silêncio. 6 homens no total. Escolhidos entre as mentes médicas mais brilhantes do império, médicos de Würzburg e Praga, um astrólogo de Nápoles, e até um boticário que se dizia ter servido sob o próprio Paracelso. Todos foram convocados sob juramento de sigilo. Todos receberam a promessa de ouro, terra e títulos. Nenhum deles os aceitaria. Não depois do que viram. O exame começou ao entardecer. Friedrich jazia imóvel, exceto pela subida e descida de seu peito, que parecia muito lenta, muito deliberada, como se cada respiração fosse uma decisão. Seus olhos estavam abertos, sem foco, e cobertos com um brilho leitoso. Quando o médico de Linz tentou fechá-los, ele recuou, não pelos olhos, mas pelo som. Um leve barulho de sucção. Como pano molhado sendo torcido. A cabeça dele está vazando, sussurrou o boticário, olhando para o travesseiro manchado com um fluido escuro, de cor âmbar. Mas não de nenhuma ferida. É, de dentro. Eles coletaram amostras. Sangue. Saliva. Pedaços de cabelo. Todos corrompidos. O sangue coagulou muito rapidamente, depois muito lentamente. A saliva borbulhava como vinho estragado. O cabelo não estava caindo, estava ficando macio, como uma esponja. Então veio a nuca. No momento em que uma sonda tocou a base da cabeça de Friedrich, o imperador se contorceu. Não um espasmo,
mas um movimento intencional. Seus lábios se moveram. Não uma palavra, mas um gorgolejo, como algo fervendo dentro de sua garganta. O médico de Würzburg deixou cair suas ferramentas. Ele recuou e sussurrou: ele está fermentando. Naquela noite, os médicos se reuniram na capela para rezar. Não pela cura, mas pela misericórdia. O astrólogo falou de raros alinhamentos celestes, planetas enegrecidos por sombras, um presságio visto pela última vez durante a queda de Constantinopla. O boticário, pálido e tremendo, confessou que só havia visto sintomas semelhantes uma vez antes, em um prisioneiro que havia sido alimentado com uma destilação de cinábrio, arsênico e beladona. Um veneno. Um que não mata, mas desfaz a mente. Lentamente. Silenciosamente. Até que o corpo se esqueça de como ser humano. Mas Friedrich não havia sido alimentado com nada em comum. Suas refeições estavam intocadas. Seus copos permaneciam cheios. E as rosas ainda estavam faltando. 3 dos médicos fugiram naquela noite. 2 foram pegos e presos. O terceiro foi encontrado no Danúbio, com a garganta cheia de cera e barbante. O boticário permaneceu. Mas ele não falava mais. Dias depois, algo novo apareceu. O imperador começou a chorar, não lágrimas, mas fios. Filamentos finos e translúcidos, saindo de seus olhos e ouvidos. Uma serva que tentou limpá-los encontrou seus dedos grudados. Os fios pulsavam levemente, como se estivessem vivos. O astrólogo chamou de a seda do cérebro. Os outros não disseram nada. Uma última tentativa foi feita. Um tratamento antigo, de pergaminhos mouros trancados na biblioteca de Toledo. Uma mistura de vinagre, esmeralda em pó e sanguessugas colocadas atrás das orelhas. As sanguessugas morreram instantaneamente. O padre presente desmaiou. O tratamento foi abandonado. O veredicto, embora nunca pronunciado em voz alta, passou pelo palácio como um vento gelado: o imperador não está mais doente. Ele está se transformando. Não em uma besta. Não em um cadáver. Mas em algo mais. Algo que a coroa nunca tinha conhecido. E nos salões de mármore e espelhos, o silêncio se aprofundou. O imperador não governava mais. Nem em palavras, nem em decreto. Mas o império ainda o obedecia. Nenhuma ordem era dada. No entanto, os servos andavam com a cabeça baixa. Senhores enviavam tributos a um homem que não viam mais. Exércitos marchavam sob estandartes encharcados de sangue velho. Na ausência de comando, o medo governava. E o medo é mais alto do que qualquer lei. Dentro do palácio, uma estranha etiqueta se enraizou. Aqueles que antes gritavam nos corredores agora sussurravam seus pedidos em silêncio. Cortesãos começaram a usar sapatos de sola macia. Pajens foram treinados para caminhar apenas ao longo das bordas carpetadas dos salões de pedra. As refeições eram feitas sem facas. Garfos eram rombudos. Ninguém olhava por muito tempo para os espelhos. Ninguém questionava a forma atrás da cortina. A condessa Mechilde von Esslingen, que outrora compartilhou longas noites em debates filosóficos com o imperador, exigiu vê-lo. Ela entrou nos apartamentos do norte, ladeada por guardas e um confessor. Ela não retornou. O confessor saiu de lá com o cabelo branco e murmurando, incapaz de parar de coçar a pele. Os guardas deixaram o império 3 dias depois, renunciaram a seus títulos, e foram vistos pela última vez andando descalços em direção aos Alpes, de mãos dadas e cantando: ele usa todas as coroas agora. Até as nossas. O círculo se apertou. Uma lista foi desenhada, silenciosamente, em tinta feita de fuligem e vinagre. Aqueles autorizados a se aproximar do imperador. 12 nomes. Depois 8. Depois 5. E então nenhum. O chanceler do reino, Lord Matthias von Grum, selou os apartamentos imperiais com cera vermelha. Seu decreto era curto: até que sua graça imperial seja restaurada pela providência divina, ninguém deverá invadir seu santuário. A cera foi abençoada.
A porta foi trancada. Mas ainda assim, os ruídos vinham. Vozes. Gemidos. Sons de clique como unhas contra osso. Um mordomo afirmou ter ouvido risadas. Outro ouviu soluços. Os escribas reais, não mais autorizados a ver seu senhor, receberam a ordem de continuar emitindo decretos como se fossem ditados. Eles copiavam documentos antigos, substituindo datas e nomes, criando um império de ecos. Um reino onde cada comando era um reflexo de uma memória. E ainda, ninguém se atrevia a pronunciar a palavra. Loucura. Por que declarar o imperador louco seria desfazer o direito divino? E desfazer isso, era convidar a coroa a cair. Alguns sussurravam sobre veneno ainda. Outros afirmavam que ele havia sido amaldiçoado, por um rival, por Roma, por seus próprios ancestrais. Um monge, em delírio de bêbado, sugeriu que o imperador havia vislumbrado a verdadeira forma do império em um espelho, e isso o havia quebrado. Ele viu o que nos governa a todos, ele disse. E não era Deus. Ele foi encontrado morto 2 dias depois, afogado em tinta. A única coisa recuperada de seu corpo foi um fragmento de pergaminho alojado em sua garganta. Nele, uma única frase, borrada e ainda úmida. A coroa se contorce. Na cripta real, sob o palácio, vermes começaram a aparecer. Não nos corpos, mas na pedra. Rastejando das rachaduras. Em espirais de padrões estranhos. Eles não deixavam lodo, nem rastro. Apenas um cheiro fraco e adocicado, como mel podre. A cripta foi selada. Mas o cheiro subiu rastejando. Para os salões. Para a corte. Para a própria coroa. E acima de tudo, o imperador permanecia. Silencioso. Imóvel. E chorando pelos ouvidos. Eles disseram que os escribas tinham ido embora. Mas isso era mentira. Eles não haviam fugido. Eles haviam sido movidos para uma câmara sob a biblioteca, nas profundezas abaixo dos tetos pintados e arcos abobadados. Uma sala sem janelas, com paredes de pedra de giz e pisos de pó de osso compactado. Lá, 5 escribas foram mantidos em silêncio, não como prisioneiros, mas como testemunhas. Sua tarefa era sagrada, ou assim o chanceler insistiu. Quando o mundo esquecer como ele caiu, alguém deve se lembrar. Então eles escreveram. A cada manhã, eles recebiam fragmentos. Não páginas, mas pedaços. Pano manchado de sangue com frases escritas em latim ao contrário. Espelhos quebrados gravados com símbolos. Flocos de pele esculpidos com facas sem tinta. Um grampo de cabelo da imperatriz, envolto em pergaminho com a palavra venenum, veneno. Eles transcreveram tudo. Fizeram cópias. Arquivaram cada relato em caixas feitas de cedro seladas com cera. E ainda assim, as caixas tremiam. As crônicas se tornaram mais estranhas. Uma entrada descreveu como o hálito do imperador havia se tornado viscoso. Outra notou que o tempo em sua câmara parecia mais lento, velas queimavam por mais tempo, e passos ecoavam dias depois. Um terceiro escriba chorou ao registrar a frase, a coroa chora quando ninguém assiste. Ele mais tarde arrancou os próprios olhos com uma pena. Um médico que outrora havia fugido retornou em correntes. Não como um traidor, mas como um espécime. Sua mandíbula havia se fundido. Seu cabelo havia caído. Ele sangrava por baixo das unhas. Quando aberto, seu estômago continha pergaminho. 17 pedaços, cada um com as iniciais do imperador. Os escribas os transcreveram todos, embora vários tenham queimado suas mãos ao manusear a tinta. Uma mensagem dizia, ele sonha com vermes em pele humana. O documento mais temido veio na 6ª semana. Não foi entregue, mas cresceu. Um fungo preto havia começado a se formar atrás do trono, filamentos pálidos no início, depois florescendo em folhas como velino. Sobre essas páginas fúngicas, palavras apareceram em orvalho. Não escritas, mas moldadas pela umidade. Eles também registraram essas palavras, o cérebro não está quebrado. Ele está se abrindo. O império é um crânio. Dentro, nós aninhamos.
Os escribas começaram a mudar. Eles não comiam mais. Eles falavam apenas em frases espelhadas. Eles começaram a escrever de trás para frente, não apenas no texto, mas na intenção. Um escreveu uma oração e irrompeu em chamas. Outro tentou transcrever um sonho e sangrou pelo nariz até ficar inconsciente. O último ainda escrevia, mas apenas com sua língua, mergulhada em fuligem. Eventualmente, o chanceler ordenou que a câmara fosse selada. As crônicas foram escondidas sob o palácio. A porta foi marcada com 7 pregos de ferro e enterrada em cera. Ninguém nunca mais a abriu. Mas os registros, o que sobreviveu, nos dizem uma coisa, que Friedrich não apenas decaiu. Ele se tornou algo mais. Não louco. Não doente. Mas transformado. O cérebro não se liquefez na morte. Ele derreteu em significado. E ele falou. Começou em Viena. Crianças pararam de dormir a noite inteira. Comerciantes se recusaram a carregar ouro cunhado depois do verão. Cães de rua uivavam para poços vazios. A filha do padeiro na Stephansplatz esculpiu uma espiral em seu braço e disse que era nova moeda. Um padre se recusou a realizar a missa até que todos os espelhos fossem removidos da nave. E nas tavernas, quando muito vinho era derramado, alguém sempre sussurrava, ele está vazando de novo. Então vieram as cartas. Não da corte, mas do nada. Sem selo. Sem nome. Apenas pergaminho fino dobrado 7 vezes, sempre úmido nas bordas. Cada um continha uma frase diferente. Um aviso diferente. Uma súplica diferente. Não se ajoelhe, a coroa morde. Ele não dorme, ele espera. Não alimente os lírios, eles se lembram de seu hálito. Aldeões as queimaram em fogueiras. Mas a fumaça cheirava doce, e os sonhos pioraram. Em Regensburg, um menino vomitou vermes. Em Innsbruck, uma freira deu à luz um pedaço de vidro de espelho. Em Ulm, os sinos tocaram à meia-noite, embora ninguém os tivesse tocado. O arcebispo de Mainz ordenou uma semana de jejum público. Acabou quando sua língua se dissolveu no meio do sermão. As últimas palavras que ele proferiu foram: o imperador está debaixo de nós agora. Em todos os lugares, a imagem da coroa começou a mudar. Ela já não simbolizava a lei, nem Deus, nem o império. Ela se tornou um aviso. Artistas a pintavam com espinhos. Poetas escreviam sobre ela cheia de dentes. Um compositor escreveu um requiem em que cada nota era um grito. Ele foi executado uma vez antes que os músicos arranhassem seus ouvidos e rasgassem suas cordas em silêncio. A coroa havia se tornado algo mais. Uma presença. Uma pressão. Um peso sabedor. E ainda, nenhuma palavra do Palácio Furg. Apenas silêncio. Apenas o fedor de rosas. Apenas aquela janela, no alto da torre norte, onde as cortinas às vezes se mexiam. Um fazendeiro afirmou ter visto uma forma atrás dela. Não um homem. Não um cadáver. Mas algo sentado muito quieto, com muitos olhos. Ele mais tarde se afogou em seu próprio poço, de cabeça para baixo, com os braços cruzados como em oração. Com o tempo, o império esqueceu como pronunciar seu nome. As crianças foram informadas de que havia um rei que amava o silêncio. Os soldados foram informados de que a guerra foi abençoada por uma mão invisível. O clero parou de mencionar coroações. Mas todos eles, de camponeses bávaros a condes do Reno, reconheceram a mesma sensação, de ser observado. De ser esperado. E sempre que uma vela bruxuleava onde não havia vento, eles sussurravam em voz baixa, ele ainda usa a coroa. Ninguém o viu respirar. E ainda assim seu peito subia. Ninguém ouviu sua voz. E ainda assim ordens chegavam, sem assinatura, sem selo, sem questionamento. O imperador não se movia há dias. Seus membros estavam rígidos, mas não frios. Seus olhos estavam abertos, mas sem ver. Sua pele tinha um brilho como cera, como se ele estivesse sendo preparado para o enterro pelo próprio tempo. E ainda assim, ele não morreu. A princípio, eles esperaram.
O chanceler se recusou a pronunciar a morte sem testemunhas. Os médicos haviam fugido ou enlouquecido. A imperatriz, agora raramente mencionada, foi presumida como escondida ou há muito perdida. Então a câmara foi deixada intocada. Velas eram repostas a cada dia. Uma bandeja de vinho e sal era deixada perto da cama. Um padre veio uma vez para sussurrar os últimos ritos, e saiu ensanguentado, com a língua cortada em um círculo perfeito. Ele nunca mais retornou. Então veio o cheiro. Não de podridão, mas de doçura. Enjoativo. Aderente. Como fruta fermentada. O cheiro de algo que nunca esteve vivo e, no entanto, se recusava a ir embora. Servos reclamavam de dores de cabeça. Pajens começaram a desmaiar. Insetos, abelhas, moscas, mariposas, se reuniam nas portas da câmara, depois caíam mortos em pequenas pilhas espirais. Um menino afirmou que o imperador piscava quando ninguém estava olhando. Outra garota, encarregada de trocar os tocos de vela, relatou que encontrou os travesseiros úmidos, não de suor, mas de um fluido transparente que brilhava na luz como óleo sobre a água. Cheirava a memória, ela sussurrou, antes de ser dispensada. Após 40 dias, o conselho se reuniu. Uma decisão tinha que ser tomada: enterrar, preservar ou esconder. Alguns argumentavam que o imperador já havia ascendido à santidade, que seu estado era divino, uma marca de suspensão sagrada. Outros insistiam que era demoníaco. Uma possessão. Um castigo por pecados desconhecidos. O arcebispo de Salzburgo propôs um rito radical: devemos queimar a carne para liberar a alma. Se é que resta alguma alma. Mas ninguém se atreveu a tocar no corpo. Eventualmente, eles trouxeram o observador. Um monge do extremo norte, silencioso, cego, e escolhido por sua suposta capacidade de sentir os momentos entre as respirações. Ele entrou sem medo. Sentou-se ao lado do imperador por 3 noites. Não disse nada. No 4º dia, ele falou. Ele está sonhando, ele disse. Mas o sonho não é dele. O sonho é nosso. Ele cortou a própria garganta momentos depois, mas nenhum sangue saiu, apenas poeira. Temendo um escândalo, o conselho ordenou um funeral falso. Um caixão vazio, forrado de chumbo e selado, foi desfilado pelas ruas de Viena. Uma efígie dourada estava em cima dele, com a boca costurada com linha vermelha. Os sinos tocaram. Orações foram sussurradas. As pessoas choraram por um homem que não viam há quase 1 ano. Mas no palácio, a câmara permaneceu selada. E lá dentro, o imperador continuou a mudar. Seus membros começaram a escurecer, não com hematomas, mas com sombras. Um espessamento nas articulações, como casca em árvores velhas. Seus dentes se soltaram. Alguns caíram. Novos cresceram, demais, muito afiados. Seus olhos permaneceram fixos no teto, mesmo quando sua cabeça era virada suavemente. Os vermes vieram em seguida. Não do chão. Não do corpo. Mas das paredes. Coisas finas e pálidas, com pequenas manchas douradas nas costas. Eles se moviam lentamente, deliberadamente, reunindo-se ao longo dos peitores das janelas e molduras dos espelhos. Um foi visto rastejando para dentro da orelha do imperador. Um servo tentou impedi-lo, sua mão se transformou em osso antes de fazer contato. Naquela noite, o sussurro retornou. Ele não está morto, ele disse. Ele está se tornando. O conselho se recusou a entrar na câmara novamente. Em desespero, uma carta foi enviada a Roma. Uma súplica por ajuda. Por exorcismo. Por entendimento. A resposta veio 2 semanas depois, sem assinatura, com o selo papal quebrado e invertido. Nós não enterramos os vivos. Não santificamos o vazio. Não coroamos o que não tem nome. Esse foi o último contato com o Vaticano por 12 anos. E assim a câmara foi fechada com tijolos. Não selada com portas, mas com pedra. Camadas espessas com argamassa e chumbo, orações gravadas ao contrário em cada laje. Os pedreiros foram pagos em silêncio.
Nenhum deles viveu além do inverno. Uma placa foi colocada sobre a parede. Sem nome. Sem título. Apenas um símbolo, uma coroa, invertida, cheia de espinhos. Mas à noite, nos salões superiores do Ofurg, as velas ainda se apagam sem vento. Os espelhos ainda embaçam com a respiração. E às vezes, apenas às vezes, vem um som fraco, como líquido pingando no mármore. E o cheiro? Essa doçura insuportável. Ela permanece. Eles nunca foram nomeados. Nem nos registros. Nem em oração. Nem mesmo em sussurros. Eles foram aqueles que permaneceram, depois que o conselho fugiu, depois que os nobres choraram e assinaram o silêncio com selos de cera. Eles ficaram porque alguém tinha que ficar. Para cuidar. Para limpar. Para fechar os espelhos antes do anoitecer. Eram 10 no início. Mãos velhas e novas parecidas, uma lavadeira com dedos torcidos de anos de ferver linho, um menino mudo que uma vez esfregou as botas reais, uma cozinheira careca enviada como punição por quebrar um ovo no dia de jejum. Cada um recebeu uma regra simples: não fale. Não pergunte. Não toque na coroa. Eles vestiam cinza. Seus pés estavam descalços. E eles se moviam apenas quando os sinos tocavam 3 vezes, uma para a entrada, uma para a luz, uma para o fechamento. A princípio, o trabalho era trabalho. A câmara estava escura, mas silenciosa. O imperador jazia imóvel. Sua respiração vinha uma vez por minuto, lenta como cera derretida. Eles trocavam lençóis. Limpavam o suor. Queimavam lavanda seca e mirra para mascarar o cheiro. Mas então, os panos começaram a grudar. A umidade da pele do imperador não era suor. Ela grudava como mel, espessa, transparente e levemente quente. Deixava para trás manchas que não podiam ser esfregadas, não importando quão quente fosse a água. A lavadeira tentou uma vez com cal. Suas mãos se dissolveram em osso na manhã seguinte. O menino, o silencioso, foi o primeiro a desaparecer. Ele havia se sentado tempo demais perto da cama do imperador, observando o rosto que não se movia, os lábios que não se abriam. Eles encontraram apenas suas roupas, dobradas ordenadamente no chão, e uma única gota de fluido preto em seu sapato de madeira. Ninguém falou sobre isso. Eles trabalharam ao redor do local por dias, tomando cuidado para não pisar muito perto. Então veio a luz. As lâmpadas na câmara começaram a bruxulear. Não por falta de óleo, mas por vontade. As chamas se inclinavam para o imperador. Pulsavam no ritmo de sua respiração. Uma empregada tentou fechar as venezianas para bloquear a luz da lua. Ela gritou quando viu seu reflexo na janela, não seu rosto, mas outro, mais velho, com uma coroa de vermes onde deveria haver cabelo. Ela arrancou os próprios olhos com um pente e viveu mais 3 anos, falando apenas uma frase: ele vê através de todos nós. Eventualmente, os servos desenvolveram rituais. Antes de entrar na câmara, eles untavam fuligem nos lábios e sussurravam o nome de ninguém. Eles batiam no chão 2 vezes com os calcanhares e giravam uma vez no sentido anti-horário antes de atravessar a porta. Eles pararam de usar espelhos. Eles pararam de se chamar pelo nome. Eles pararam de dormir perto de vidro. Um por um, eles esqueceram quem haviam sido. Mas eles se lembraram dele. Do imperador que nunca morreu. Do monarca que nunca se moveu. Do rosto que começou a mudar. Suas feições suavizaram, como cera sob a chama. Suas orelhas se alargaram. Seu cabelo se enrolou firmemente no couro cabeludo, formando padrões que se assemelhavam a mapas antigos. Suas unhas caíram e foram substituídas por finas folhas de marfim translúcido. Ele nunca piscou. Nem mesmo quando os ratos vieram. Nem mesmo quando a garota vomitou pétalas de rosa por dias e morreu com um sorriso esculpido em seu peito. Então um dia, uma nova serva chegou. Ninguém se lembrou de tê-la pedido. Ela não usava crachá. Ela não carregava ferramentas. Apenas silêncio. E um espelho. Ela caminhou diretamente para a cabeceira da cama do imperador.
Segurou o espelho em seu rosto. E pela primeira vez em semanas, ele sorriu. Naquela noite, 7 servos desapareceram. Sem sangue. Sem rastro. Apenas uma única frase esculpida na parte de baixo da mesa de pedra onde o linho era dobrado: ele não esquece. Ele está se reunindo. Aqueles que permaneceram não eram mais servos. Eles começaram a cantarolar enquanto trabalhavam. Eles usavam véus feitos de gaze de funeral. Eles colocavam mel nos lábios do imperador, embora ele nunca bebesse. Eles cuidavam da sala não como um leito de doente, mas como um templo. E a cada noite, um se ajoelhava, pressionava a testa no mármore e sussurrava: coroa de podridão. Rei de seda. Que sejamos esquecidos. E em algum lugar, sob o silêncio, um batimento cardíaco respondia. Nem todas as verdades são enterradas em tumbas. Algumas são seladas em gavetas. Trancadas por trás de códigos, silêncios, juramentos. Sob o palácio fúrbe, além da tesouraria, além das criptas e dos santos embalsamados, há um estreito corredor de pedra conhecido por poucos. No seu fim, uma porta sem maçaneta. E atrás dela, o arquivo que nunca foi. Sua existência era negada até aos imperadores. Apenas um homem possuía a chave, um arquivista cego conhecido apenas como Gregor, nomeado em 1411 e nunca substituído. Ninguém se lembrava de quando ele havia falado pela última vez. Suas mãos estavam queimadas até o tecido cicatricial de anos de manusear velino perigoso. Seus olhos eram brancos, mas eles viam, não a luz, mas a memória. Ele guardava o arquivo proibido. Ele guardava as crônicas da podridão. Dentro do arquivo, o ar era frio e seco. As prateleiras eram esculpidas em pedra. Os pergaminhos eram envoltos em mortalhas. E cada livro tinha um selo de cinzas, a coroa invertida. Apenas documentos que não deveriam existir eram mantidos lá, os fragmentos de espelho gravados com inscrições em latim ao contrário. As confissões escritas à mão de padres que viram o corpo do imperador sangrar cera. Os esboços do crânio do imperador, alongado, em favo de mel, enfiado com veias de prata. O decreto original de morte, assinado por 7 oficiais, depois riscado por 1/8 em sangue. O arquivo continha vozes. Não metaforicamente. Literalmente. As caixas sussurravam quando abertas. A tinta nas páginas pulsava como veias. Um códice, envolto em chumbo, emitia um zumbido baixo quando colocado perto do fogo. Gregor tinha um ritual para manuseá-los: sal nos pulsos, sino na mão esquerda, espelho inclinado para trás. Ele nunca os lia em voz alta. Apenas copiava. E então apenas de trás para frente. Em 1483, um jovem monge chamado Irmão Leon foi autorizado a ajudar. Ele durou 6 dias. No 7º, ele abriu um folho intitulado Corpus Regium, a liquefação. Ele continha uma autópsia de um imperador anterior cujo cérebro nunca foi encontrado, apenas uma cavidade preenchida com vapor cor-de-rosa. Uma carta de um embaixador veneziano afirmando que Friedrich falou com ele de um espelho, 21 dias após a morte. Um mapa do Palácio Imperial, com uma nova ala marcada em tinta que sangrou através de todas as camadas do pergaminho. Um desenho, uma coroa feita inteiramente de osso e vermes, com olhos humanos incrustados em suas pontas. Leon fugiu. Ele foi pego em Praga, delirando, e colocado em uma enfermaria de mosteiro. Suas últimas palavras antes de morder os próprios dedos: ele ainda está escrevendo. O imperador escreve através de nós. Gregor continuou seu trabalho sozinho. Mas até ele começou a se desgastar. Um dia, ele selou um gabinete inteiro com cera e esculpiu nele com as mãos trêmulas: não abra. Contém uma memória grande demais para um crânio. Outra vez, ele colocou a orelha em um pergaminho por muito tempo, e desabou. Ele acordou uma semana depois, tendo rabiscado 400 páginas de versos em um dialeto morto do alemão alemânico. A última linha dizia: sua mente não está morta. Ela foi externalizada. Um dia, um pergaminho chegou sem marcação. Não enviado. Não entregue. Simplesmente, presente no chão.
Gregor o abriu. Dentro, uma réplica perfeita da mão de Friedrich. Desenhada não em tinta, mas em fluido, âmbar dourado, ainda úmido. As linhas da palma estavam cheias de uma escrita em miniatura, pequena demais para ser lida com olhos humanos. Ele o queimou. Ou tentou. A chama se apagou. O pergaminho permaneceu frio. Ele simplesmente se enrolou novamente e desapareceu no dia seguinte. Gregor trancou o arquivo pela última vez. Em sua última entrada, escrita não em papel, mas esculpida em sua própria mesa, ele deixou isso: a decadência do imperador não foi doença. Foi transcrição. Ele não está armazenado em pedra. Ele está armazenado em nós. O arquivo proibido foi selado com chumbo e argamassa. O corredor desabou acidentalmente durante as reformas em 1501. Gregor foi enterrado de pé, sob o chão, sem marcador. Mas em algum lugar, em outro arquivo, alguém encontrou um fragmento. Apenas um canto. Apenas uma palavra. Um nome. Um símbolo. Uma coroa. E sob ela, Regnum Vermium. O reino dos vermes. O imperador nunca morreu. Nem oficialmente. Nem verdadeiramente. Mas o trono ficou vazio. A corte seguiu em frente. E o império aprendeu a funcionar sem um rosto. Em 1503, uma criança foi coroada. Maximilian I, neto de Friedrich, foi coroado não em Viena, mas em Aachen. Não na presença do corpo imperial, mas ao lado de um relicário selado cheio de terra dos terrenos do Hofburg. Dizia-se que o arcebispo que o abençoou não conseguiu pronunciar os ritos de coroação completos, sua garganta fechou nas palavras finais. Você recebe a mente do reino. Ele engasgou. Desabou. Morreu no dia seguinte com vermes rastejando de sua boca. Ninguém falou de Friedrich III. Nem em cerimônia. Nem em registro. Nem em memória. Seu retrato foi removido das galerias. Seu nome raspado das inscrições. Uma estátua, em Regensburg, rachou ao meio quando um pedreiro tentou cinzelar os olhos do imperador. Sob o mármore, não havia órbitas, apenas uma espiral oca perfurada profundamente na pedra. A coroa, no entanto, permaneceu. Polida. Exposta. Ainda usada, embora apenas durante o dia. Nunca à noite. E nunca perto de espelhos. O império continuou. Mas não era o mesmo. As petições demoravam mais para ser respondidas. As leis se tornaram densas, recursivas, inchadas com cláusulas sem sentido. Alguns afirmaram que os burocratas haviam começado a imitar o imperador, longos silêncios durante as reuniões, olhos fixos para frente, falando apenas em frases fragmentadas em latim que ninguém traduzia. Outros juraram que as decisões já não vinham do conselho, mas de envelopes selados com cera preta deixados em suas mesas, escritos com uma caligrafia que ninguém conseguia identificar. Eles cheiram a rosas, disse um escrivão. E a podridão. O povo comum inventou novos ditos, tão perdido quanto um verme em uma coroa. Aquele que pensa por muito tempo vazará como rei. Não olhe para o vidro quando Viena está fria. Crianças em Praga jogavam um jogo chamado Rei Móvel. Uma criança deitava-se em um banco, com os olhos abertos, enquanto as outras sussurravam medos em seu ouvido. O vencedor era aquele que não piscava, ou chorava. Uma garota não se levantou. Eles disseram que sua mente foi para outro lugar. Rumores se espalharam de que a câmara selada ainda pulsava à noite. Os pedreiros que a fecharam com tijolos ouviram sons atrás da pedra, não gritos, não vozes, mas arranhões. Como um pensamento feito garra. Alguns disseram que as paredes ficavam quentes no verão, apesar de estarem enterradas 3 andares abaixo do chão. Um nobre que visitava o palácio uma vez colocou a orelha na coluna oriental do grande salão e ouviu: "Eu me lembro de você." Ele deixou Viena naquela noite e nunca mais retornou. A coroa foi usada pela última vez por Charles V em 1530. Em sua coroação, um único verme rastejou de debaixo do forro de veludo. Ele o esmagou com sua mão anelada. Ele sangrou tinta.
Ele mais tarde abdicou e se retirou para um mosteiro. Ele passou seus últimos dias sozinho, em uma sala sem espelhos. Acadêmicos modernos debatem a verdade. Friedrich era louco? Envenenado? Vítima de uma doença genética? Um fantoche de alguma doença mais profunda? As teorias variam de envenenamento por mercúrio a doença priônica. Outros sugerem que a própria decadência do poder centralizado tomou forma humana, que o imperador se tornou o símbolo do colapso imperial, seu corpo uma metáfora grotesca demais para ser coincidência. Mas nos arquivos da abadia de Saint Aurelius, escondida atrás de um falso altar, há uma carta final, sem assinatura, sem data. Escrita com uma mão trêmula em velino esticado, ela diz: o império sobreviveu a ele. Mas não há ideia dele. Ele não foi a lugar nenhum. Ele se tornou tudo. E na última linha, menor, quase invisível, ele nos usa como pele. Então agora, quando as luzes bruxuleiam nos velhos corredores de Viena, quando o mármore parece úmido ao toque, quando o cheiro de podridão doce permanece onde nenhuma flor foi colocada, alguns se lembram. Eles não pronunciam seu nome. Eles não se ajoelham. Eles simplesmente acenam com a cabeça, e sussurram para o pó: vida longa à coroa dos vermes. Se este conto arrepiou sua espinha e o fez questionar a coroa na cabeça da história, não se esqueça de curtir, se inscrever e tocar o sino para nunca perder outra sombra do passado. Nós desvendamos as histórias mais sombrias que a Idade Média tentou enterrar, de reis esquecidos a abadias sussurrantes, de loucura real à podridão sagrada. A história não está morta. Ela apenas usa uma coroa de vermes.